Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista, com esse programa que tem um formato diferente. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Todo dia um fato diferente. O fato do dia de hoje é: PEC da blindagem faz esquerda lotar as ruas. Haja plot twist nesse Brasil, hein? A esquerda não estava lotando mais nem partida de bocha. Era menos que uma Kombi. E agora virou essa multidão que a gente viu. Antes da gente ir para o fato do dia, bora para um recado do nosso patrocinador, professor Jonas Bressan, da B-Way Idiomas. Você sabia que a Madeleine já foi professora de inglês? Pois ela já foi professora de inglês, cara. Muito louco isso, né? Então, ela sabe a importância que essa língua tem para você, como ela pode abrir portas, como você pode viajar com mais tranquilidade, você pode ter acesso a informações muito mais legais, você pode evoluir na sua carreira acadêmica, profissional. Ela sabe de tudo isso, então é por isso que a gente tem aqui o orgulho de ter essa parceria com a Madeleine, um preço especial para você que está aqui assistindo esse vídeo. Clica no link que você está vendo aí e aproveita essa promoção agora. Aproveita e vem para o melhor curso de inglês online do Brasil. Bora! É verdade, o Jonas sabe, eu já fui professora de inglês e é por isso que eu sei que o método da B-Way Idiomas funciona. Você vai ser independente em inglês. E presta atenção que a B-Way liberou uma condição especial para quem é aqui do Narrativas Antagonista. É só até sexta, daí acaba. O B-Way 2.0, que custa R$ 697, está por R$ 297 só até sexta, para você que comprar pelo link do Narrativas ou pelo QR Code que você vê aqui na tela. Dito isso, bora pro fato do dia. Fato do dia: PEC da blindagem faz a esquerda lotar as ruas. Gente, que reviravolta este Brasil, não? Que reviravolta, quem poderia imaginar? Mas vamos lá contar como é que as coisas estão acontecendo. Tem aí a PEC da blindagem, que foi colocada, e agora ela está sendo transformada em PEC da dosimetria, ou PL da dosimetria, que seria o quê? Pegar o povo do 8 de janeiro, baixar as penas deles e deixar Bolsonaro e os mandantes pagarem as penas altas que eles tomaram. E quem que tá nessa? Temer, Aécio e Paulinho da Força. Vamos ver. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, um dos maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal hoje, esse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda. O Brasil precisa pensar no futuro, precisa votar projetos importantes. Eu chamo isso de um momento histórico, viu, Paulinho? E para você, uma oportunidade extraordinária, não é, Aécio? Agora, evidentemente, já conversamos um pouco aqui, de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto republicano, digamos assim, especialmente com esta denominação de PL da dosimetria, né? Portanto, de uma nova dosagem das penas, né? Acho que pode produzir um resultado muito positivo. Eu cumprimento você e devo dizer que fico honradíssimo com a sua visita, com a visita do Aécio, para nós trocarmos ideia sobre esse tema. Espero que dê tudo certo e certo e seguramente dará. A anistia para tentativas de abolir o Estado Democrático de Direito já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E como você disse, você não quer colocar o Congresso Nacional em confronto novamente com o Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa nova nomenclatura de PL da dosimetria é absolutamente adequada
para que nós possamos fazer justiça, permitir que essas pessoas que de alguma forma lateralmente participaram daquele processo possam tocar as suas vidas e o Brasil tocar a sua agenda, porque nós estamos paralisados nesse confronto que só interessa aos dois extremos. Você está de parabéns e conte conosco, o Centro e o Brasil. Espero muito do teu trabalho, Paulinho. Obrigado. E depois disso, quem é que ficou pé da vida? O Silas Malafaia. Não acredito. Quer dizer que tem que ter o acordo do STF e o acordo do Executivo para uma anistia, um pacto da anistia e a Constituição, senhor constitucionalista, jogada na lata do lixo? Então vamos lá. E tem outra coisa aí, terrível. É o PL da dosimetria, nova dosagem de penas. Um constitucionalista falando uma asneira dessa? Dosagem de pena pertence ao Supremo Tribunal Federal e não ao Congresso. Se eles cometeram algum erro como cometeram, eles que reduzam as penas. Pela covardia, pelo erro, pela perseguição política, botar Débora, Bolsonaro e outros em cinco crimes vergonhosos. Agora, vamos lá, senhor constitucionalista, eu vou refrescar a sua memória, porque você estava bem vivo, sabendo disso que eu vou falar. Em 1979, houve uma anistia ampla, geral e irrestrita para essa turma da esquerda. Assassinos, guerrilheiros assassinos, sequestradores de embaixadores, assaltantes de banco, gente que queria dar golpe e estabelecer o comunismo no Brasil. Foi dada uma anistia total. Agora essa esquerda vagabunda, que não tem caráter, que tem ódio e vingança, quer ganhar a eleição na caneta e não no voto, é contra. E aí o senhor, um constitucionalista, vim falar uma asneira dessa. Gente, a política brasileira virou um rolê aleatório Ronaldinho Gaúcho. Porque assim, as pessoas que estão aqui neste vídeo não deviam ter nada a ver com a história. É tudo, enfim. E aí, quem que entra no meio? Os artistas, que os artistas voltaram. Aqui, Anitta e Caetano Veloso. Imagina esse cenário. Você começa a ser seguida na rua por um estranho, essa pessoa começa a te assediar, te perseguir, te importunar, te assedia sexualmente, te violenta, te assassina. Mas aí, quando a sua família vai aí buscar pelos direitos, né, por justiça, você tem um choque final. Seu assassino não pode ser processado criminalmente sem autorização dos colegas por ser um parlamentar brasileiro. Entendeu agora o que é a PEC da bandidagem? Os parlamentares brasileiros podem ter ainda mais proteção e impunidade. A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição que amplia quem tem direito ao foro privilegiado e dificulta a prisão e a abertura de processos criminais contra deputados e senadores. Eles querem que os próprios colegas autorizem suas investigações e ainda por cima com voto secreto. Então agora a PEC vai seguir para análise do Senado. Vamos cobrar, gente, cobrar todo mundo. Cobrem os senadores para que não votem nesse retrocesso. A PEC da bandidagem, que é o que é, PEC da bandidagem, tem que receber da sociedade brasileira uma resposta saudável, socialmente saudável. Uma manifestação de que grande parte da população brasileira não admite um negócio desse. E ainda mais sendo agora às pressas levada à frente esse projeto de anistia, não pode ficar sem resposta por parte da população brasileira. A gente tem que ir para a rua, para frente do Congresso, como já fomos outras vezes, voltar a dizer que não admitimos isso como povo, como nação, não admitimos. Gente, virou moda botar sua roupinha verde e amarela para ir gritar sem anistia, igual a Carol Castro. Isso aqui é democracia, porra! Agora eu quero chamar aqui. Olha, Débora Bloch, a Odete Reutemann do século XXI, também fazendo seu pronunciamento. A PEC da blindagem precisa receber uma resposta. O que temem os nossos deputados? É urgente acabar de uma vez por todas com a impunidade dos agentes públicos. Quem comete crimes tem que ser investigado, julgado e condenado.
Não interessa se é deputado, ministro ou presidente da República. A lei deve ser igual para todos. Não haverá privilégios para os políticos que se escondem atrás de leis feitas sob medida para o roubo e corrupção descarados. Não à PEC da blindagem. Não à anistia. No domingo, vamos às ruas exigir responsabilidade e justiça. E enquanto isso, dá-lhe filminho e ação de marketing montadas pela esquerda. Deputados que traíram você. Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante propôs transformar a vítima de estupro em criminosa. Minas Gerais. Nicolas Ferreira, em 3 anos, só apresentou um projeto: espalhar fake news. São Paulo. Paulo Bilinski homenageou o bisavô esteve no centro do caso da morte da ex-noiva e agrediu um jornalista. Santa Catarina. O barulho de Zé Trovão não virou trabalho. Nenhum projeto aprovado. Goiás. Gustavo Gayer, investigado por desvio de verbas. Denunciado por racismo. E um dos youtubers que mais lucrou com fake news na pandemia. São Paulo, mais uma vez. Eduardo Bolsonaro, traidor da pátria, propôs que o Brasil fosse destruído em troca da liberdade do pai. Apoiou o golpe de Estado de 8 de janeiro e criador de fake news. Vou trazer aqui um pronunciamento do Sérgio Moro no plenário do Senado. Ele acha que ficou excessivo para tirar o Bolsonaro da cadeia. Gente, os caras estão liberando assim. O que está se liberando com essa PEC da blindagem, olha... Essa PEC da blindagem, existe um problema real que foi mencionado pelos colegas, que é a imunidade material do parlamentar, a imunidade dos seus votos, das suas palavras, das suas opiniões, não está sendo de todo respeitada. É uma garantia fundamental, que não é um privilégio, na verdade é um instrumento necessário para que nós possamos aqui representar os representados, falar em nome deles com absoluta liberdade. E nesse contexto, como foi bem muito colocado, surge essa PEC. Mas o remédio acabou sendo excessivo, porque da forma como está posta também poderá ali acabar inviabilizando investigação e processo em relação a crimes comuns. Então, em boa hora, a proposta aqui dos colegas de encaminhar para a CCJ para que consigamos ali melhorar esse texto e ver se esse texto tem condições de prosseguir. Sou totalmente favorável a uma proteção procedimental mais rigorosa para aquilo que é chamado de crime de opinião, porque nós não deveríamos sequer ser processados por qualquer opinião, voto ou palavra que fazemos aqui na tribuna ou no exercício do nosso mandato. Isso não está sendo respeitado e uma garantia procedimental se faz necessária. Agora, em relação a crimes comuns, nós temos triste memória de parlamentares que desonraram o mandato, como foi o deputado federal da Motosserra, Hildebrando Pascoal, como foi também de triste memória o deputado João Alves, lá dos Anões do Orçamento, e não podemos utilizar esse mesmo instrumento de proteção para proteger crimes comuns de investigação ou de processo. Para eles, na minha opinião, o regime atual é o adequado previsto na Constituição, mas poderíamos talvez fazer uma distinção. Os tais dos crimes de opinião, uma garantia procedimental mais robusta e para outros tipos de crimes manter o regime atual. É só isso, senhor presidente. E aí o que acontece? O brasileiro vai muito em ondinha de rede social, gritaria de rede social, geralmente não presta a mesma atenção em quem votou o quê. Então os caras foram lá e votaram a favor da PEC da blindagem. Só que depois a conta chegou. Essa aqui é a deputada Silvia Alves, anunciando que vai sair do partido dela, porque meio que forçou ela a votar a favor da PEC da blindagem. Boa tarde a todos. Eu vim aqui humildemente pedir desculpas aos meus eleitores. Eu cometi um erro gravíssimo na última terça-feira, durante a votação ali da PEC da blindagem. Eu fui contra tudo aquilo que eu defendo, tudo aquilo que eu acredito. Quem me conhece nesses 28 anos de televisão sabe o quanto eu detesto bandido, o quanto eu luto para colocar vagabundo na cadeia. E eu quero contar para vocês como aconteceu.
Essa votação começou por volta das 7 e pouco da noite, imediatamente. Eu estava inclusive sentado com o pessoal do Partido Novo, foi contra. Eu já sabia que a direita, que a extrema-direita, que a direita, que o centro votariam a favor dessa PEC. Mas eu segui ali o meu sentimento, a minha intuição, e votei contra. 7 horas da noite, eu tinha votado contra. E a partir desse momento eu comecei a receber muitas ligações de pessoas influentes do Congresso Nacional, se é que vocês me entendem. Ligaram dizendo que a votação contra, que eu sofreria retaliações, enfim, eu não sei que tipo de retaliação um deputado federal sofre, poderia sofrer dentro da Câmara dos Deputados. E eu fui covarde. Eu cedi à pressão. Por volta de quase 11 horas da noite eu mudei meu voto. Eu não fui forte, sabe? Eu sou uma mulher super forte e eu não tive, naquele momento, força para fazer o correto. E eu quero pedir perdão para vocês. Eu acho que a mesma coisa que vocês que me acompanham, que gostam do meu trabalho, se decepcionou, eu tô sentindo a mesma coisa. E não tem nada pior que a gente sentir isso, né? A gente sentir essa agonia, a gente sentir essa tristeza. Ontem foi um dia para mim muito, muito, muito difícil. Pensei muito se eu gravava esse vídeo, porque tem um monte de gente xingando na internet, falando, mas mais uma vez eu quero deixar meu coração agir aqui. E desculpa, gente, desculpa, porque eu não queria deixar esse meu registro na minha passagem pela política, né? Ainda mais uma pessoa que tem tantos projetos pela frente. E desculpa de coração. Aqui, ó, Cordão dos Arrependidos tá enorme, enorme. Vou trazer mais um aqui, o Negromonte. E eu quero aqui falar, governador, sobre um tema, antes de concluir, falar sobre um tema muito importante. Eu estou muito tranquilo em relação a isso, porque eu fiz pensando que estava fazendo, fiz com meu coração aberto, como advogado, constitucionalista, e, na verdade, uma PEC começou para ser uma PEC das prerrogativas, para resgatar o que tinha sido tirado ao longo do tempo, lá de 1988, na Constituição de 88, trocou-se relatores, no dia da votação, muda-se o texto, sem os deputados saberem, isso com acordo com os partidos, e fomos pegos de surpresa. A PEC da prerrogativa para restabelecer foi perdido desde a Constituição de 88, virou a PEC da blindagem. E depois, a PEC da bandidagem. E isso é uma coisa que dói muito no coração da sociedade, e eu entendo. E olha, o que, governador, a gente conversava isso ontem lá em Novo Triunfo, o que deixa meu coração tranquilo é que eu fiz pensando na justiça e na Constituição Federal. Mas talvez outras pessoas tenham pensado em fazer ter outro objetivo para ela. Mas não vai passar, não. Deus é grande. Os bons políticos precisam estar na política, e os maus precisam sair. E os bandidos não podem entrar na política. E aí, para a gente ver o que separa os homens de meninos, os amadores dos profissionais na política. Vimos os 2 vídeos de desculpa aqui, coisa mais constrangedora. Agora se liga no Gilmar Tato, do PT de São Paulo, que votou a favor da PEC. Aqui, povo na rua contra a anistia golpista. Tchau, já assimilou, já foi para cima. E na passeata teve de tudo. Vamos ver aqui a Tabata Amaral. Os corruptos e os bolsonaristas. Do outro, o povo brasileiro, que quer a reforma do imposto de renda, que quer poder andar em segurança, que quer educação de qualidade, e não mais privilégio para corrupto, e não mais privilégio para político. Que a gente saiba dar uma resposta unida para dizer que eles podem até ter a maioria dos votos no Congresso, mas quem tem a maioria da rua somos nós. E eu tenho certeza que com essa maioria pluripartidária que
história para dizer que o nosso Brasil é soberano e que a nossa democracia vai seguir cada vez mais forte. Vamos junto! Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! Muito obrigada, deputada! E olha, né, meu povo, Zé Dirceu, que não foi bem uma anistia, não sei nem como chamar, mas saiu todo mundo da cadeia antes do que devia sair, ele tá aí contra a PEC da anistia também. Todo domingo, um domingo de luta e combate. Em Brasília e em todo o Brasil. Nós precisamos tomar consciência que para mudar esse país, precisa mudar o Congresso Nacional. O que eles estão fazendo com o Brasil? O presidente Lula apresentou vários programas para proteger a economia popular e o bem-estar das famílias brasileiras. O que eles fazem? Bloqueiam a isenção do imposto de renda, bloqueiam o Vale Gás, bloqueiam a isenção da conta de luz, para o país para votar uma PEC da impunidade. Mas o Brasil está mudando. A prova que o Brasil está mudando é muita gente que foi para a rua. Quero trazer aqui para vocês uma comparação. E olha, não teve o Lula no ato. Vou trazer para vocês uma comparação do 1º de maio de 2024, que o Boulos organizou com centrais sindicais, o caramba, e levar o Lula. Mas aquilo ali, se fosse reunião do meu condomínio, que é pequeno, não dava quórum. Não pense que vai ficar assim. Vocês sabem que ontem eu conversei com ele sobre esse ato e eu disse para ele: ô Márcio, o ato está mal convocado. O ato está mal convocado. Nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Mas, de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com 1000, com 1 milhão, mas também, se for necessário, eu falo apenas com uma senhora maravilhosa que está ali na minha frente para conversar. Pois é. Depois de Trump dando uma forcinha, Eduardo Bolsonaro, né, nosso deputado EAD dando uma forcinha, da PEC da blindagem dando uma outra forcinha, olha aqui, Avenida Paulista e o Rio de Janeiro. Pois é, voltaram para as ruas. Mas e aí? O que é que você acha disso tudo? Muita calma, que antes da gente achar qualquer coisa, bora para as narrativas. Agora a fascistada tem que andar tomando cuidado, porque a rua é nossa. Nós voltamos para as ruas. 100.000 pessoas na Avenida Paulista, contra apenas 12.000 da micareta da gadaiada do 7 de setembro. Bolsonaro acabou, flopou, murchou, a rua é nossa. Eles querem anistiar todos os bandidos do Brasil.
para ver se consegue tirar o minto deles da cadeia. Mas eles não vão conseguir, porque isso aqui é uma democracia e se político tem medo de alguma coisa é de povo na rua. E nós, da esquerda, somos contra a bandidagem do bolsonarismo e lotamos as ruas para dizer sem anistia. Essa esquerdalha da mídia quer que a gente acredite que tinha não sei quantas mil pessoas na passeata. Nós vimos muito bem, eles estavam postando até foto do galo da madrugada no Recife. Todas as fotos no close ali da pessoa. Vai fazer uma igual a nossa? Põe ali um drone em cima mostrando quantas pessoas tem. Isso eles não fazem, porque eu vejo os buracos lá no meio, o tanto de espaço vazio que tem. Mas a gente já vê como o establishment age. Eles botam meia dúzia de gato pingado na rua, se junta com TV Globo, com esses esquerdistas todos, com a Isentolândia, para dizer que a rua estava lotada. Para daí querer condenar o Bolsonaro. Eleição sem Bolsonaro não é democracia. Anistia ampla, geral e irrestrita. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que enquanto houver otário, malandro não morre de fome. Sim, tem gente disposta a ir para a rua, para a micareta do PT, achando que o PT também é contra a PEC da blindagem. Tem gente do PT que votou a favor e não foi expulsar. Isso quer dizer o quê? Que o PT é a favor. Vou explicar para vocês. O PT, ele tem uma coisa que se chama fechamento de questão. Eles votam em bloco. E eles estão, como partido, contra a PEC da blindagem. Portanto, esses que votaram a favor, se o partido está contra fosse sério, estavam expulsos já. Para vocês terem uma ideia, na época do impeachment do Collor, o PT ainda não havia decidido que era a favor num primeiro momento. O PT não embarcou direto no pedido do impeachment do Collor. Demorou um pouco. Quem, naquele primeiro momento, votou a favor do impeachment do Collor foi expulso. Pode pesquisar essa história. Tem até um nome famoso, que é a Vera Lúcia do PSTU, foi expulsa do PT porque votou a favor do impeachment do Collor. Então não se iludam. Se o PT fosse contra a PEC da blindagem, essa gente estava toda expulsa. Ah, mas a maioria do partido votou contra. Eles são todos a favor deles mesmos. Não se iludam. Tem meia dúzia de gato pingado que ficou contra mesmo. Que é o quê? MBL, Novo, PSOL, vejam só. Esses ficaram contra. Não vai ter um voto a favor. Não tem um voto a favor. O resto tem. E aí as pessoas podem falar, não, mas o PT só um pouquinho de deputado que votou a favor. É porque não precisa, né, amor? Porque não precisa. Quer que passe. Sabe que já tem os votos suficientes para passar, se juntar ali o centrão mais os bolsonaristas. E beleza. E vamos que vamos. A grande questão é que isso deixou o povo revoltado a ponto de ir para a rua junto com a esquerda, porque a esquerda instrumentalizou. A esquerda fingiu que era contra o tempo todo. O PSOL, temos que reconhecer, foi contra o tempo todo. O Novo também. O MBL também. Ou seja, tinha forças que eram contra. Mas na esquerda, o PT não era grande força contra. O PT foi lá debater, foi lá falar, mas não conseguiu controlar nem os próprios deputados. E muita gente que aderiu à direita sem entender o porquê muito bem, porque não entende muito de ciência política, o que é direita, o que é esquerda, é meio confuso, né? Mas tem uma coisa que quem se diz de direita, quem é de direita não abre mão, que é a questão do enfrentamento dos bandidos. A questão de fazer valer a lei. E aqui a direita fez uma bobagem. Não estou falando cidadão de direita, estou falando político. Por quê? Para livrar o Bolsonaro, se abre uma brecha enorme para bandido, inclusive do crime organizado,
ter muito mais facilidade em estar nas funções legislativas. Isso o brasileiro não aceita. O de direita, então, não aceita de jeito nenhum. E aí a gente viu a esquerda instrumentalizar e conseguir botar tudo que era influencer, tudo que era artista e pôs mesmo gente na rua. Tem gente que talvez não fosse para as ruas contra a direita, porque falava, não, pelo menos o negócio da segurança pública lá, eles tomam conta, essa coisa da bandidagem, crime organizado, eles estão... Então eu vou ficar na minha, deixa o povo se equilibrar. A partir do momento que abre mão da principal pauta da direita, a direita fez o Lula encher as ruas. E aí, gente, eu tenho uma teoria conspiratória, que é a minha teoria conspiratória preferida, que é que a família Bolsonaro é infiltrada da esquerda na direita para o Lula voltar ao poder. E a Janja é discípula do Olavo de Carvalho infiltrada no PT para derrubar o Lula. Essa é a minha teoria ótima, mas aqui, quem diria, hein? O Lula não estava juntando um time de basquete para ver ele falar, mesmo com toda a força da presidência. Entra Trump, entra Eduardo Bolsonaro, entra a PEC da blindagem e ó o que nós temos aí na rua. Não é para amadores esse país, né? Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aliás, quero te fazer uma pergunta. Você me viu no lado A dessa semana com a Suzy Rego? Gente, foi uma conversa maravilhosa com uma das grandes estrelas do período áureo das novelas brasileiras. Recomendo demais, foi assim, divertidíssimo. Divertidíssimo. Ela falou de tudo e falou da peça de teatro dela que está em cartaz. Eu, se fosse você, iria nesse final de semana. E lembrando aqui mais uma coisa, BioA Idiomas liberou uma condição especial para você que é fã do Narrativas Antagonistas só durante esta semana. Você, comprando o curso da BioA Idiomas ou pelo link aqui na descrição ou pelo QR Code na tela, em vez de pagar 697, você vai pagar 297. É um descontaço. Fica a dica. Hoje eu vou ficando por aqui, amanhã eu volto 5 da tarde. Grande beijo e até lá.